Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não conhece, sou Yasmin Souza e Yaya para os íntimos. E hoje, como vocês viram no título, nós vamos falar sobre um tema chamado a criança interior. Tava pensando muitas coisas, coisas pessoais, e quis compartilhar com vocês esses pensamentos e saber aí o que vocês acham em relação a isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a criança interior. O que é a criança interior? A criança interior é aquela criança que ainda mora em nosso coração, aquela criança que você foi na sua infância. E muitos detalhes e muitas coisas, vivências da nossa vida, elas permanecem até quando nós somos adultos. Lembranças, hobbies, aptidões, e que elas se iniciam nessa fase de criança. Mas eu vim falar focando para o lado entre profissão e entre hobby. Aí vocês vão conseguir entender meu raciocínio. Quando você é criança, eu quero que você pare e pense o que você gostava de fazer. Eu gostava de desenhar. Gostava de desenhar desenhos normais, assim, de criança mesmo, sabe? Tipo, um exemplo, sei lá, tipo Bob Esponja. Gostava de desenhar roupas, né? Porque eu amava e sempre gostei dessas coisas de moda. Sempre tive uma influência, assim, em relação a isso. Com pessoas próximas a mim, e familiares, parentes que gostavam. E eu sempre tava ali assistindo os programas, sabe? Esquadrão da Moda, essas coisas de moda. Então sempre achei legal. E eu amava, tipo, desenhar looks, enfim, essas coisas. Bom, outra coisa que eu gostava muito, assistir filmes, né? Eu amava assistir filme, amava assistir desenho. O que mais que eu gostava de fazer? Pintar, né? Eu gostava de colorir, eu gostava de mexer com tinta, com guache. Então, essas coisas, elas influenciam muito nas nossas escolhas de hobby, hoje em dia, como adulto. Ou nossa carreira, né? Então, já vi vários especialistas falando que se você quer descobrir o que você nasceu, assim, para carreira profissional, na maioria das vezes você já sabe e você já fazia isso quando era pequeno. Então, quando você vê, assim, às vezes uma pessoa que trabalha com artes, no sentido de desenhos, de criação, você imagina que ela já, quando era criança, ela já tinha uma aptidão, era boa naquilo, recebia elogios naquilo. Outra coisa também que eu gostava muito de escrever. Eu escrevia, sabe? Eu falava que eu ia ser escritora. E eu criava histórias na minha cabeça, e depois passava. Mas eu desenhava, fazia livrinhos, fazia no Word, enfim. Então, adorava escrever essas coisas de romances, enfim, que tinha a ver também com coisas que eu via em filmes, em coisas que gostava de colocar isso no papel. Aí, quando chega a época do vestibular, você fica meio confuso. E eu acho que o ambiente, ele influencia muito nas suas escolhas, certo? Você não escuta tanto ali a sua intuição, quem você é. Por quê? Quando a gente passa da fase de criança, a gente torna adolescente, a gente quer ser aprovado, a gente quer ser visto, quer ser enxergado. Então, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que a gente gostava para ser aceito, começa a mudar, começa a não achar tão legal porque as pessoas não elogiam, né? A gente tem muito, os adolescentes têm muito essa coisa de tipo, se você não faz, se você não elogia, eu não sou bom, eu não sou talentoso. Às vezes você tá com aptidão ali, mas você desiste de continuar com as habilidades, aumentando cada vez mais. Então, você acaba se influenciando pelo ambiente, o que tá na moda da profissão, o que as pessoas falam, o que a família fala. E por muitas vezes você acaba sendo influenciado pelo seu meio, pela sua comunidade ali. E aí, essa criança interior, aqueles hobbies, aquelas coisas legais que você gostava, que você tinha uma aptidão natural para se fazer, você acaba esquecendo. Outras pessoas ainda conseguem, quando o ambiente é muito incentivador, né, da família, quando o seu convívio é muito saudável, você já foi trabalhado para ter certeza daquilo que gosta, fica muito claro, porque tem pessoas que têm facilidade. Então elas têm uma tendência, não, eu gosto disso e continua. Elas vão trabalhando as habilidades, aumentando cada vez mais, e elas conseguem.
Aí elas entram numa faculdade, elas fazem um curso, ou até mesmo elas são autônomas, elas entram, têm a empresa delas, enfim. O que eu quero falar? A criança interior, ela nos traz muitas respostas de hoje, que é as nossas dúvidas, que a gente deixou por conta da rotina, por conta das influências, por conta do ambiente, até mesmo da internet hoje em dia, que é muito maior, né, do que da minha época, já era assim um pouco, mas aumentou ainda mais. Mas assim, a gente tem que parar às vezes e pensar: o que eu gosto de fazer? Quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? Talvez isso não seja a sua profissão, mas seja o seu hobby hoje. Hoje você fala assim: ah, eu não gosto de fazer nada. Mas às vezes quando você era criança, você amava, tipo, sei lá, colecionar tal coisa, você gostava de pintar, de bordar. Igual, tipo, tem umas lembranças muito fortes que eu tenho, assim, quando minha avó me ensinou a fazer crochê, a fazer tricô. Eu sei fazer até hoje, eu não esqueci, sabe? Tipo, é uma coisa que ficou gravado dentro de mim. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de ler alto e falar, assim, sabe? Entender a leitura ali. A minha avó também me ensinou a ler, a minha mãe me ensinou a ler. As duas ali sempre me ajudando, se me incentivando com os livros, sabe? E a minha mãe me ensinou a escrever muito cedo, a ler muito cedo. Então, sempre tive uma habilidade maior para isso. Então, você pensar o que hoje poderia ser um hobby para você. E a criança que você era, ela te ensina muito sobre isso. Então, você gosta, sei lá, de tipo, eu gosto de pintar, eu gosto de escrever, eu gosto de, sei lá, andar de bicicleta, porque... Então, você pensar e ver se você ainda gosta disso, sabe? Porque eu parei pra pensar, foi uma experiência muito pessoal minha, que tudo que eu tô redescobrindo que eu gosto hoje era o que eu gostava antes. E aí, conforme o tempo, conforme as responsabilidades, conforme o ambiente, conforme muitas influências, eu fui deixando, né, de gostar daquilo. Ou às vezes também porque as pessoas não me incentivavam, não me afirmavam, não sempre com a expectativa de que as pessoas falassem que eu era boa ou não para ir continuar. Então, se as pessoas falavam assim, você é boa nisso, então então eu sou boa nisso. Não aquilo que eu acho que eu sou boa, naquilo que eu sinto, que eu gosto, enfim. Então, pensa aí, que às vezes o seu hobby, que talvez a criança interior trouxe para a vida adulta, o seu hobby tá aí, tá intacto. Mas às vezes você entra num conflito de profissão. Aí você fala, cara, sabe aquelas dicas do ensino médio que os professores falam? Vai pra matéria que você tem mais facilidade, que vai ser fácil de você escolher a sua profissão? Sim, dá super certo. Mas, às vezes não. É de pessoa para pessoa. E às vezes aquilo lá que a criança gostava, ela é a tua profissão. Eu gosto muito de escrever. Você pode ser uma escritora, você pode ser uma jornalista. Eu gosto muito de falar, você pode trabalhar com comunicação. Em várias formas. Eu gosto de desenhar, você pode trabalhar com arte em várias formas. Pode ser professor, pode ser milhares de coisas. Design, pode ser arquiteto. Mas é isso, gente. É um breve vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar no gostei, de se inscrever no canal, ativar o sininho e comenta aqui embaixo a minha criança interior. E me fale se vocês tiveram uma experiência parecida com a minha ou se abriu um triplex aí na cabeça de vocês com esse assunto. E pensem, né? E depois me conta aqui, tá bom, gente? Um super beijo. Tchau, tchau!